Shalom, graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma live de segunda na terça com o pastor Rodrigo de Almeida. Que bom ter você aqui, que bom compartilhar desse tempo maravilhoso com você na presença do nosso Deus, podermos falar a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor, e compartilhar um pouco da sua palavra. Que tempo maravilhoso é esse que nós estamos por desfrutar aqui, e é um tempo no qual o Senhor tem nos dado essa graça. Então eu quero orar com você já nesse momento, e enquanto isso te convidar aqui para que você venha nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, @pastor.rodrigo, e também lá no nosso YouTube, aqui onde você está assistindo nessa plataforma, para que a gente possa divulgar, crescer a palavra de Deus. Nos siga lá no Instagram, sempre postando alguma coisa para edificação, para crescimento meu e seu, sempre compartilhando de uma palavra. A gente tem feito uma préviazinha dessa mensagem que a gente vai trazer aqui na terça-feira, para poder alcançar o teu coração, e a nossa intenção é de que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém? E aqui no YouTube, claro, a gente sempre deixando uma mensagem, sempre compartilhando alguma coisa muito poderosa, para que a gente possa crescer na graça, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Tem muita gente aí falando poderosamente os nossos corações, e eu também quero compartilhar aquilo que Deus tem trazido ao meu. Amém? Por isso, deixa eu orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo, amiga que está aqui conosco, ouvindo dessa palavra, compartilhando dessa palavra, crescendo junto para a glória do teu nome, Pai. Eu te peço, entra com poder sobre a vida dos meus irmãos, entra com graça sobre a vida de cada um deles, e que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom, o nosso tema hoje era Moisés era gago. Esse texto que eu já tive a oportunidade de pregar sobre essa palavra algumas vezes. E aquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu posso dizer que é algo inédito para mim. Deus ministrou particularmente desse jeito ao meu coração, algo que eu ainda não havia sido ministrado. E eu quero compartilhar essa palavra com vocês. E para isso eu te convido a abrir comigo sua Bíblia, livro de Êxodo, no capítulo de número 4, versículo de número 10. A gente tem esse texto aqui, um texto muito interessante. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem ontem, nem de anteontem, mas ainda, desde que tens falado ao teu servo, nem ainda, melhor dizendo, desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Rapaz, que é um homem pesado de boca e pesado de língua? Será que a boca de Moisés era caída? A língua dele era caída? Coisa interessante. E eu já ouvi muita coisa a respeito desse texto. Quando fala sobre a questão da eloquência, né, essa é uma tradução mais atualizada, e fala de Moisés não ser muito eloquente, e isso parece contrastar um pouco com a natureza da criação de Moisés. O povo hebreu, né, que entra no Egito, eles já se destacavam, queridos, a gente precisa entender isso, eles já se destacavam por serem pessoas de muito conhecimento. Observa José, quando ele vai para o Egito, José, que é precursor, né, de Moisés a título de período histórico, ele é observado por Potifar exatamente por essa qualidade técnica, esse conhecimento. E isso faz com que José ele seja o gestor de toda a casa de Potifar. Mas José vai parar na prisão, e ele vai ser o gestor de toda a casa do cárcere. E José vai parar no palácio, e ele vai ser gestor de toda a terra do Egito. Então essa questão cultural do povo hebreu, ela já era notória, já era conhecida. Então é um pouco esquisito um cara que já era de uma linhagem
cultural muito forte, porque os primeiros 7 anos, pelo menos, da vida de Moisés, ele é criado por sua própria mãe Joquebede, né? Ele nasce, ele é preservado por 3 meses, depois ele é colocado no rio, porque Faraó estava matando os meninos e a ordem era colocar os meninos no rio. Ele é colocado no rio, mas não colocado no sentido de afogamento, porque quando a gente lê ali o texto colocado no rio, era para causar dano àquelas crianças. O Joquebede faz diferente, coloca ele num cesto de juncos, porque ali haviam muitos juncos, que os juncos é uma vegetação muito particular ali ao Nilo, e ele é colocado ali e ele vai ser criado pela filha de Faraó, ou seja, ele vai ser criado na corte real do Egito. Então esse menino ele aprendeu na cultura egípcia, que era a cultura mais desenvolvida da época. Então ele já passa 7 anos aprendendo na cultura dos judeus. E ele vai para o Egito, para o palácio no Egito, melhor dizendo, para aprender da cultura mais importante da época. A gente vai observar aqui, quando Moisés ele sai do palácio para visitar seus irmãos, e há aquela questão lá contra o egípcio, e aí acaba que Moisés, ele naquele embate, fere o egípcio, e depois ele enterra o egípcio na areia, e no dia seguinte ele vai ver 2 hebreus brigando entre si. A gente vai observar que Moisés, ele, ao ser colocado de lado pelos seus irmãos, Moisés ele falava no mínimo 2 línguas. Ele falava o egípcio, ele falava também o hebraico. Então Moisés ele está vivendo ali, tramitando entre esses 2 mundos com bastante facilidade. Então quando a gente encontra esse momento aqui, que Moisés está falando com Deus, aquele momento em que ele entra no local onde está a sarça ardente, e o Senhor está falando do meio da sarça, né? Lembrando, Moisés foge do Egito. E assim, eu estou sendo muito dinâmico nesse pedaço, porque eu quero que você entenda a natureza das coisas. Moisés ele foge do Egito. Olha aqui, mais ou menos 40 anos de idade, com toda essa criação, ele foge do Egito. Ele vai para Midian e se destaca em Midian e começa a gerir os negócios do seu sogro. Aí você fala assim, ele era pastor, sim. E qual era o negócio das pessoas em Midian? Procura aí historicamente, você vai ver. Era uma região de pastores, era uma região de gado. E ele vai ali cuidar das ovelhas, ele vai gerir os negócios. Então ele tinha uma estrutura cultural muito bem definida. Num dia ele vai até o local, no monte de Deus, e vê a sarça que se consumia, que não se consumia, ainda que pegasse fogo, e o anjo do Senhor, o próprio Deus, falava do meio da sarça. Moisés está olhando aquela coisa e isso deixa ele aterrorizado, porque literalmente um cara que experimentou, teve experiências culturais bem distintas e que não se assustaria facilmente, não seria impactado facilmente por uma manifestação qualquer. Então ele precisa de uma manifestação extraordinariamente sobrenatural, e Deus faz isso. E quando ele responde a Deus, porque a orientação de Deus para Moisés é o seguinte: olha, agora você vai para o Egito de volta e você vai libertar o meu povo que está lá, porque o clamor dele chegou até a mim. E Moisés vai responder para o Senhor aquilo que nós lemos aqui. Eu vou botar o texto para a gente novamente. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou um homem eloquente. Mas peraí, como não é um homem eloquente? Eloquência fazia parte da sua natureza, queridão. Você aprendeu o hebraico, aprendeu o egípcio, você aprendeu a língua midianita? Como assim você não é um homem eloquente? Você tramita aí agora em 3 culturas e você diz para mim que você não é um homem eloquente? E ele vai dizer assim: nem de ontem, nem de anteontem. Ele está falando assim, quando ele fala nem de ontem, ele está falando do momento que ele está vivendo naquele tempo ali. Nem de ontem, quando eu cheguei aqui em Midian, nem de anteontem, né? Nem no meu passado, quando eu estava lá
com os egípcios. É isso que essa expressão ela está dizendo para a gente. O ontem, falando do momento que ele estava vivendo anterior àquele encontro na sarça, e o anteontem do momento mais para trás, no caso, do tempo dele no Egito. E aí ele diz, nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Moisés não tinha o que responder ao Senhor. Ele olha para ver aquela maravilha e não tem palavras. Ele não tem o que responder. Quando você tem um encontro sobrenatural com Deus, você não tem respostas. A medicina, ela procura respostas nas coisas que são sobrenaturais porque não existem respostas. Elas são sobrenaturais, é uma ação de Deus. E por isso deixa as pessoas impactadas, preocupadas, sem entender, tentando achar teorias que expliquem tudo isso. E aí ele diz, olha, nem ainda desde o dia que tem falado ao teu servo, desde esse momento que tem falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. E aí entra esse dilema. Como é que um homem que se diz não eloquente, ele também diz que ele é pesado de boca e pesado de língua? E aí a gente vai abrir aqui umas suposições, né? Algumas pessoas, e algumas traduções fizeram isso durante algum tempo, elas diziam que Moisés era gago. Historicamente, não existe nenhuma referência de que Moisés fosse gago. A gente sabe até hoje, que não existe explicação para gagueira. Não se tem uma justificativa. E Moisés não era gago. A gente não tem nenhum relato histórico que corrobore com essa informação. Uma vez eu ouvi um rabino, eu não vou mencionar o nome dele aqui, mas um rabino judaico brasileiro, judeu brasileiro, melhor dizendo, e ele é cabalista, e ele dizendo que na realidade, quando Moisés era pequeno, para saber as intenções de Moisés, apresentaram para ele um prato com brasas e um prato com ouro e mandaram que ele pusesse na boca, e ele punha as brasas, e isso causou um ferimento na boca de Moisés. Mas também é mais uma alegoria, né? Assim, mirabolante. Algumas pessoas já falaram que Moisés tinha lábios lepurinos, né? Você sabe, o lábio lepurino é aquele que a pessoa nasce, um cortezinho aqui do lado de fora, o céu da boca é aberto e precisa ser, né, feita a correção cirúrgica disso aí, lábios lepurinos. E, bom, também não há uma comprovação histórica para isso, e seria até difícil Moisés chegar na idade adulta, né, agora por volta ali dos seus 40 anos, e ainda ter essa condição que ela tem que ser corrigida na infância, né? Se não dá problemas respiratórios e etc. E a gente não vê em nenhum momento a Bíblia falando de que Moisés tinha qualquer tipo de problema de saúde, nem causado por um outro problema de saúde, nem tampouco de natureza nesse sentido que afetasse a sua fala. O que a gente pode entender, na realidade, tem muito a ver com o que nós vamos ver no capítulo 6, versículo 2 e 3. Eu vou trazer aqui para a gente. Olha só que coisa interessante. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Bom, o que esse texto traz para nós? Deus havia dito a Moisés anteriormente, quando ele pergunta assim, mas o que eu vou dizer para os anciãos de Israel, o que eu vou dizer para o povo de Israel? Ele vai dizer assim, olha, o eu sou me enviou. Porque eu sou o que sou. Esse é o que está na maioria das nossas traduções. A tradução mais correta do hebraico não é eu sou o que sou, é eu serei o que serei. E aí você fala assim, poxa, é meio esquisito, futuro do pretérito. Se a gente fosse olhar como português, né? Eu serei o que serei. Então, seria o futuro do pretérito, né? Você falar de uma coisa do futuro
mencionando o passado. Eu acho que é assim. Professor de português aí que estiver assistindo a live, depois você me corrige. No hebraico, o verbo do ariosto do futuro, ele fala de uma continuidade. Então, eu serei o que serei. Ele está dizendo, em outras palavras, eu serei o que meu povo precisa que eu seja. Isso fala de continuidade. Eu serei o que é necessário que eu seja. Deus, nas nossas vidas, ele é o necessário. Ele é exatamente aquilo que precisamos. Jesus, ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor, porque é exatamente disso que nós precisávamos, de um Senhor e um Salvador. Então, queridos, quando ele fala para Moisés que ele estaria levando para o povo, dizendo, olha, você vai dizer que o eu sou me enviou, ele está dizendo assim, olha, aquele Deus que era no passado é também agora, é o mesmo, é o Deus das mesmas promessas, aquele que nos chamou anteriormente, que está nos confirmando agora. E aí quando ele diz aqui no versículo 3 do capítulo 6 de Êxodo, ele diz, eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Que na nossa tradução é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, e aqui nós vemos o nome de Deus, o tetagrama, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Por quê? Porque para Abraão, Isaac e Jacó, Deus estava falando de promessas poderosas que viriam a acontecer. Se tornaria uma grande nação, tomariam posse de uma terra que mana leite e mel, faria deles abençoadores para todas as gerações, todos os povos da terra. Então eles não conheceram aquele Deus que era e que é, porque eles não viveram a promessa. Mas Deus está dizendo para o povo de Israel que o mesmo Deus que fez a promessa agora no Egito é o Deus que vai cumprir a promessa lá em Canaã. Então aquele povo herdaria a terra. E às vezes você fala assim, mas pastor, morreu pessoas no deserto. Sim, morreram uma geração inteira no deserto. Mas uma geração de 20 anos para cima, ou seja, a geração que de 20 anos para baixo, que sai do Egito, que ouviu Moisés falando que o eu sou o haveria de os libertar, eles herdam a terra. Então, ele está dizendo que agora ele é conhecido da maneira correta. Eu serei o que serei. Meu povo precisava de uma promessa e agora meu povo precisa de libertação. Então, eu era o Deus da promessa, sou o Deus que liberta e sou o Deus que faz herdar. E Moisés ele está dando para Deus uma resposta que no hebraico original ele tem um sentido completamente diferente. E eu vou voltar aqui o texto para a gente, o texto de Êxodo 4, porque ele é muito poderoso. No texto de Êxodo 4, diz assim, ó, então disse Moisés ao Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque pesado sou de língua e de boca, ou porque sou pesado de boca e de língua. Às vezes eu não estou olhando a tradução, o texto que nós estamos lendo, e às vezes a gente tem na memória e a gente acaba falando como a gente conhece. Querido, sabe o que Moisés estava dizendo para Deus? Eu não sou como o Senhor, eu sou falho. O Senhor vai me dar palavras de verdade, palavras imutáveis. E aqui, claro, não estou te trazendo as palavras no hebraico para não te cansar com somente um conhecimento linguístico, eu estou te dando contexto. O que Moisés está dizendo, falando assim, olha, o Senhor tem as palavras exatas, eu não. E aí é onde ele diz, eu não sou eloquente. E quando ele diz, eu sou pesado de boca, pesado de língua, ele está dizendo, eu não sou como o Senhor. O Senhor não mente, o Senhor não falha, o Senhor não erra, mas eu faço tudo isso. Moisés está dizendo assim, o Senhor está me dando uma missão para ele em seu nome, mas eu não tenho a tua capacidade. Eu não sou como o Senhor. E essa é a grande questão que eu quero trabalhar os nossos corações nesse momento. Nós não somos como o nosso Deus. O Senhor Jesus, ele não nos escolheu porque somos capazes de nos aproximarmos dele. Ele nos escolheu exatamente para sermos instrumentos.
Claro que eu vou fazer uma analogia de pessoas imperfeitas e de situações imperfeitas. Mas o médico na cirurgia, ele é o médico, ele tem o conhecimento. Agora, os instrumentos que ele usa, se não tiver bem afiado o bisturi, ou se não tiver, existe um bisturi elétrico, né, que vai cauterizando para evitar sangramento, se ele não tiver ligado na tomada, o instrumento ele falha. O médico necessariamente não falhou. E aqui a gente está falando, parafraseando o médico com o nosso Deus, sendo ele o médico dos médicos. O médico dos médicos não falha, mas nós que somos instrumentos falhamos. Só que o Senhor, ele não está chamando Moisés para ser um médico. Ele está chamando Moisés para ser um instrumento. Ele está dizendo para Moisés o seguinte: eu serei o que serei. Você é quem você é, meu querido. E é por isso que eu te escolhi. E eu te escolhi para que você vá, para que você faça. E faça o que eu estou mandando. Eu sou o Todo-Poderoso. Foi assim que Abraão, Isaac e Jacó me conheceram. O Todo-Poderoso, mas agora eu estou te revelando quem eu sou de verdade, aquele que não somente tem o poder, mas também tem a capacitação. Eu tenho poder para fazer, mas eu tenho poder para capacitar. Então eu estou te enviando. O que o Senhor está esperando de mim e de você? Não é perfeição, não é eloquência, não é sabedoria. Talvez você olhe e fale assim: nossa, pastor, que conhecimento maravilhoso, eu queria ter um conhecimento desse. A gente não precisa de um conhecimento muito grande. A gente precisa fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. O que Deus te chamou para fazer, seja um instrumento, se ofereça a Ele, se coloque às mãos do Senhor, assim como um bisturi se coloca às mãos do médico. Deixa Ele te usar. O que eu quero dizer para você: seja usado pelo Senhor. Seja tocado pelo Senhor. Deixe o Senhor usar a sua vida. Seja um instrumento nas mãos dele. Deus não estava preocupado com a eloquência, com a capacidade, com a instrumentalidade de Moisés e como ele era um instrumento perfeito. Que homem poderoso! Não, Moisés era um fugitivo. Alguém que tinha cometido um erro muito grande. E eu não vou falar a palavra porque senão o YouTube derruba a minha live. Mas tinha cometido um erro muito grande contra a vida de um egípcio. E depois ele é julgado pelos irmãos. Era um homem imperfeito. Mas Deus escolheu Moisés. Mas ele não escolheu Moisés porque Moisés era muito bom. Ele escolheu Moisés porque Moisés era um instrumento. E talvez você possa nesse momento falar assim: nossa, então Deus só quer nos usar. Não. Deus, ele quer que você seja usado. É muito diferente. Porque uma coisa que você usa, você descarta. Agora, quando você é usado, você passa a se tornar útil. Você quer ver um exemplo? Você pega uma esponja de louça e você lava as panelas durante o período, depois você precisa jogar aquela esponja, buchinha, como alguns chamam, de pia, jogar ela fora. Isso é um instrumento que foi usado. Agora as panelas que aquela buchinha lavou, tem gente que casa e passa a vida inteira com o mesmo jogo de panelas, porque elas se colocaram para ser usadas. E elas vão gastar a sua vida nesse serviço sem ser descartados. Aí você pode ser muito crítico e falar assim: ah, pastor, mas panela a gente substitui, a gente compra um jogo de panela novo. Claro, querido, porque a gente está falando de panela. Só que eu estou falando de você. O Senhor quer que você se permita usar, que você se coloque na mão dele como um instrumento. Porque aquele que te usa como instrumento, ele também cuida do instrumento para que o instrumento continue sendo usado. Aleluia! Então ele quer cuidar de você para que você continue sendo um instrumento na mão dele. E ele vai te usar nos momentos específicos, na hora mais importante, onde você precisa ser usado, de modo que você esteja sempre afiado e pronto.
Mas para isso, eu e você não podemos dizer para o Senhor que nós não temos capacidade ou que nós não somos suficientes, porque nunca haverá em nós suficiência para servirmos a um Deus tão poderoso, para reconhecermos a obra redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas é o Senhor, o próprio Deus, quem nos capacita e gera em nós aquilo que falta nas nossas vidas. Então, o mesmo Deus que te chamou algum tempo atrás, Ele é o mesmo hoje para fazer cumprir a promessa na tua vida. Seja tão somente um instrumento nas mãos dele. Então, o que eu quero trazer para você com essa live, com essa palavra, é que Moisés, ele não era gago. Qual era o problema de Moisés? Sinceramente, não vamos saber. Um dia, na eternidade, quem sabe o Senhor não nos revela. E aí a gente vem para a máxima, né, de Deuteronômio 29, as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, mas as ocultas são para Deus. E essa é uma coisa oculta. O que significa esse pesado de boca e de língua? Uma coisa eu posso te garantir. Moisés estava dizendo para Deus que ele não era como o Senhor. E Deus estava dizendo para você, para Moisés, mas eu posso te capacitar. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, eu quero ser boca de Deus, eu quero ser profeta de Deus na tua vida. O Senhor está dizendo para você, eu posso te capacitar, seja um instrumento na minha mão. Por isso, querido, em nome de Jesus, eu te convido a orar comigo nessa hora. Feche teus olhos. Eu quero orar para que o Senhor te faça um instrumento na mão dele, amém? Em nome de Jesus, Pai, eu oro pedindo que o Senhor venha abençoar a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que assim como eu, muitas vezes entendemos a nossa incapacidade, mas eu quero pedir, toma eles nas tuas mãos e usa-os como instrumento, que eles se coloquem à tua disposição para serem usados, não como nós queremos, como nós entendemos que é a nossa capacidade, mas conforme o desejo do eterno nosso Deus, segundo o beneplácito da tua vontade, pela graça do Senhor Jesus Cristo em nós, usa-nos conforme toda a tua vontade, para que sejamos tão somente um instrumento e o Senhor, o executor de toda a obra. Que em tudo o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir, e que para a glória do teu nome nós sejamos conduzidos a uma vida de graça e crescimento em todo o tempo. Usa-nos. Se tivermos que retornar ao Egito para uma grande libertação, eu sei que o Senhor nos capacitará. O importante é estarmos totalmente nas tuas mãos. Assim eu oro, Pai, abençoa a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que o Senhor te abençoe. Fique ligado nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram. Manda sua mensagem lá no direct, converse com a gente, faça sua pergunta, tire sua dúvida, deixe seu comentário. Deixe seu comentário nesse vídeo, compartilhe para outras pessoas, se inscreva no canal e deixe o seu like. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.